influência mútua dos membros. O cristão deve ver não apenas que é um crente, mas também membro do corpo. Uma vez que é um membro, ele precisa dos outros membros. É impossível que um membro viva sem os outros. A fim de sobreviver, ele precisa dos outros. A igreja não é uma organização denominacional, é o corpo vivo de Cristo. O cristão não é membro de uma denominação, mas do corpo de Cristo. Temos de ver que somos membros no corpo e não podemos estar separados dos outros membros. Não podemos ser independentes, e não podemos prosseguir sem os outros. O corpo de Cristo é edificado pelo suprimento mútuo dos membros. Além de ver que somos membros, devemos ver que cada membro tem um ministério. Cada membro no corpo tem uma função especial, e essa função é seu ministério. Ministrar significa servir. O ministério de um membro é a porção especial que ele recebe de Cristo. Com essa porção especial ele supre o corpo, e esse é o serviço dos membros. Cada órgão no corpo tem sua função especial. Os olhos veem, os ouvidos ouvem e o nariz cheira. Cada órgão tem sua função especial. Em outras palavras, cada órgão tem sua porção especial. Outros órgãos podem fazer temporariamente o que um membro faz, mas não se dedicam particularmente àquela função. Por exemplo, você pode, às vezes, usar a boca para pegar alguma coisa, mas não pode dedicar a boca para esse uso exclusivo. Se os ouvidos não funcionarem segundo sua capacidade peculiar, o corpo não ouvirá nada e o crescimento do corpo será prejudicado. Primeiro vida, depois doutrinas. O serviço no corpo de Cristo é baseado no conhecimento de Cristo. Esse conhecimento vem da experiência de vida, e não das doutrinas. Deus primeiramente nos dá vida e depois doutrinas. A vida vem primeiro e as doutrinas depois. A Bíblia nos mostra que Abraão teve uma contribuição especial para o corpo na linha da fé. Isso não veio por ele ter recebido algum ensinamento sobre a fé, nem surgiu por ele comunicar uma doutrina aos outros. Antes, surgiu por ele ter sido introduzido em diversas circunstâncias nas quais aprendeu a confiar em Deus. O que foi trabalhado nele pelo fogo das aflições foi por fim ministrado por ele a todo o corpo para seu enriquecimento. Primeiramente houve a vida e a lição de fé e então a doutrina da fé. Como Martinho Lutero se tornou competente para ensinar à igreja a verdade de que o justo viverá pela sua fé. Re 2:04. Ele não se tornou competente por estudar diligentemente a Bíblia como um livro de estudos e então comunicou o conhecimento que adquiriu. Antes, ele se tornou competente por meio de muito sofrimento e aflição. Quando seus joelhos estavam machucados de ajoelhar-se e sua esperança pela justificação se fora, o Senhor revelou-lhe de maneira viva que o homem é justificado pela fé. Depois de ter essa experiência, ele ganhou a doutrina da justificação pela fé. A doutrina é necessária, mas deve vir depois da experiência, e não precedê-la. Primeiramente deve haver vida, e então a doutrina deve seguir. Primeiro deve haver experiência e depois o ensinamento. A ordem no Novo Testamento é, primeiro os evangelhos, fatos, e então as epístolas, doutrinas. Primeiro temos a vida de Cristo e depois os ensinamentos de Cristo. Não devemos gastar todo o tempo estudando, analisando e pesquisando uma doutrina, isso são obras de palha que falharão quando vier a prova. A única coisa útil é que Deus tenha sido trabalhado em nós, e somente isso pode suprir os outros. O único jeito de transmitir algo aos outros de maneira viva é transmitir o que aprendemos pela experiência. Disciplina, sofrimento e provações são os meios de Deus constituir a palavra em nós para que tenhamos algo para dar ao corpo. Se desejamos ser ministros para a edificação do corpo de Cristo, não devemos recuar diante de nenhuma provação, disciplina ou tratamento. A influência mútua dos membros. Todos os membros do corpo de Cristo afetam-se mutuamente. Se um membro sofre, todos espontaneamente sofrem. Às vezes sentimos-nos fortes porque foi transmitida a força de outros membros para nós. Todos os membros podem afetar os demais. É por isso que não devemos viver para nós mesmos, mas reter a cabeça e buscar a comunhão. Deus transmite vida ao corpo por meio de todos os membros. Se a vida parar em você, você não será capaz de suprir os outros de vida, e a igreja sofrerá. Toda falha individual traz dano à igreja.
Como consequência, quando um membro sofre no corpo de Cristo, todos os membros sofrem com ele. Todo membro afeta outros de uma maneira ou de outra. Portanto, temos de estar na comunhão do corpo em tudo o que fazemos. Se temos experiências boas, é para suprir o corpo. Se estivermos numa condição adversa, devemos perceber que isso também afeta os demais membros do corpo. Extraído do livro Mistério de Cristo. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.